Olá pessoal, esta é uma videoaula sobre como usar o Anki para aprender qualquer coisa. Estes são os pontos principais da nossa aula: o que é o Anki, quais são as vantagens de utilizá-lo, como instalar o programa, como criar baralhos, como fazer cartões para ciências humanas e exatas, como adicionar áudio e utilizar outros complementos, como estudar línguas com o Anki, dicas para matemática e, finalmente, dicas revolucionárias ou nem tanto. O que é o Anki? O Anki é talvez o programa de memorização mais utilizado no mundo. É especialmente popular nos cursos de medicina, engenharia, direito e aprendizagem de línguas. Pode também auxiliar na preparação de provas, Enem e concursos. Basicamente, o Anki são flashcards, ou cartões de estudo, com os quais você pode elaborar testes sobre qualquer área do conhecimento. Na frente, você escreve uma pergunta e, no verso, a resposta, podendo incluir textos, imagens, áudio, etc. Ao testar um cartão, você lê a pergunta e pensa na resposta. Por exemplo, aqui, qual é o número de advogado? Você pensa e depois clica em mostrar resposta. Com estes 3 botões, você faz a sua avaliação. Se você errou, você pode repetir em 1 minuto. Se a sua resposta foi boa, você repete em 10 minutos, e se a resposta for muito fácil, você pode repetir em 4 dias. Para fazer as revisões dos cartões, o programa utiliza um sistema de repetição espaçada, ou Spaced Repetition. Repetição espaçada significa testar a mesma informação em dias diferentes, com intervalos crescentes entre esses dias, de acordo com seu ritmo e dificuldade, o que é muito mais efetivo do que repetir a mesma informação várias vezes na mesma hora ou várias vezes no mesmo dia. Com esta técnica, nós podemos transferir informações da nossa memória de curto prazo para a nossa memória de longo prazo. O algoritmo do Anki, responsável pela repetição espaçada, tem como base pesquisas científicas sobre a teoria da curva do esquecimento, apresentada primeiramente pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus. Esta linha em preto mostra a quantidade de informação que conseguimos reter no decorrer do tempo sem fazer nenhuma revisão. De acordo com a curva do esquecimento, já nas primeiras 24 horas, tendemos a esquecer mais da metade do conteúdo estudado. Após 1 mês, seremos capazes de lembrar apenas cerca de 20% do conteúdo. Em compensação, se dentro dos primeiros 6 dias nós fizermos apenas 4 revisões espaçadas, seremos capazes de lembrar cerca de 90% da informação após 1 mês. Então, nós podemos utilizar essa curva do esquecimento como uma forma de estratégia para aprender com mais eficiência, e o Anki foi desenvolvido justamente com esse objetivo. E por que utilizar o Anki vale a pena? Com o Anki nós podemos aprender mais em menos tempo, pode fazer uma grande diferença nos seus estudos. Com o Anki é possível memorizar centenas de informações, de fórmulas, informações científicas, centenas ou milhares de palavras de uma língua estrangeira, e vai te ajudar na decoreba. Como assim na decoreba? Exatamente. Bem, estas imagens são de universidades europeias, mais especificamente da Itália. São salas enormes, com centenas de alunos, e o ensino é mais tradicional e rigorosamente baseado na memorização. Então acontece que muitos brasileiros vão estudar no exterior
e acabam levando um choque cultural porque nós estamos acostumados a ouvir nossos professores a dizerem não à decoreba. E eles pregam muito que os alunos devem saber utilizar o conhecimento no mundo real. E o conhecimento não deve ser um processo robótico de memorização. Na minha opinião, os educadores brasileiros estão certíssimos. Porém, existem ainda situações em que a memorização é exigida. E em certas universidades europeias, mesmo na área de humanas, vai ser muito difícil você passar nas provas sem decorar, muitas vezes, todo o conteúdo. E eu já prevejo algumas pessoas dizendo que é por isso que o Brasil tem uma educação tão ruim, porque a gente não memoriza, não decora, porque nossos professores têm essa postura. Não é bem assim, né? Essa pedagogia mais moderna, sem decoreba, com ensino mais prático, mais ligado à realidade, é utilizada com bastante sucesso em vários países desenvolvidos, com ótimos resultados no Canadá, na Finlândia, nos Países Baixos. Nós sabemos que o ensino no Brasil não dá bons resultados por causa de tantos problemas sociais, com os quais nós estamos bastante familiarizados. Mas eu posso garantir para vocês que os professores brasileiros têm ótimas ideias. Eu acho que vocês confirmam comigo que, dentre as melhores aulas de todo o YouTube, estão as aulas dos nossos professores brasileiros. Então, eles estão dando uma contribuição muito grande para tornar o conhecimento mais acessível. São brasileiros e devemos ter orgulho disso. Mas mesmo numa pedagogia mais moderna, memorizar pode ser vantajoso sim, principalmente para áreas onde precisamos constantemente lembrar de uma grande quantidade de informações, como na área científica, direito, línguas, e o Anki pode nos ajudar. Então vamos à instalação do Anki. O Anki está disponível em 3 plataformas no computador, Anki Web e aplicativo para o celular. Você pode utilizar essas 3 plataformas e sincronizar as suas informações. Abrindo o site oficial do Anki, aqui é apps.ankiweb.net, logo aqui no topo nós temos o botão para download. Então apertamos aqui e somos direcionados para esta parte onde temos as opções de download. O Anki é um open source, ou seja, ele é gratuito para todas as plataformas, exceto para o iPhone, que é pago. Se não me engano, são $24. Mas, se você não quer pagar, como diz aqui, você pode fazer o download. Aliás, você pode utilizar o Anki Web no seu navegador, no Safari, no Chrome. Basta clicar aqui ou aqui em cima, Anki Web. E como diz aqui na explicação, o Anki Web é apenas um auxiliar do programa, ele não é um programa completo. Com o Anki Web nós podemos fazer revisões dos cartões e criar cartões simples, mas não temos todas as funcionalidades do programa. Por isso é fundamental que você instale o Anki no computador, ok? Então você vem aqui e escolhe o seu sistema operacional, seu tipo de máquina e instala o programa para você conseguir ter todas as funcionalidades do programa, ok? Então vamos aprender a como criar baralhos. O que são baralhos ou decks em inglês? Depois que você instala o Anki, esta é a primeira tela que você vê. Cada uma destas linhas é um baralho que foi criado pelo usuário. Este exemplo eu peguei da internet. Um baralho nada mais é do que uma pasta onde você guarda os seus cartões de estudo, seus cartões de memorização. Então aqui está o meu programa, um exemplo que eu criei para vocês. Você pode fazer um baralho para cada área do conhecimento, como eu fiz aqui, biologia, física, história, inglês, matemática, química, e criar subbaralhos para cada livro, para cada curso, para cada tema, lição, etc. Para criar um baralho, você vem aqui nesse botão, criar baralho, e escolhe o nome. Por exemplo, vamos criar o baralho de espanhol. E apertem OK. Para criar um subbaralho, o processo é o mesmo. Você cria baralho, vamos colocar aqui aula 1.
E depois basta arrastar para onde você quiser. Por exemplo, vamos arrastar para aqui, para a pasta de espanhol, né, para o baralho de espanhol. Uma outra forma de fazer é digitar o nome do baralho principal 2 vezes 2 pontos mais o nome do subbaralho, por exemplo, aula 2. E já foi ali para dentro. Este outro botão, obter compartilhado, clicando aqui você será direcionado a uma página com cartões compartilhados pelos usuários. São cartões prontos sobre diversos temas, você pode estudar, mas recomenda-se que você faça seus próprios baralhos porque faz parte do processo de aprendizagem. Então, estas são as dicas. Crie seus próprios baralhos, faça um baralho principal para cada área do conhecimento e subbaralhos para cada assunto ou lição. Alguns usuários preferem um único baralho gigante com cartões etiquetados. Etiquetas em inglês são tags. O argumento é que com um baralho gigante você pode tentar criar o hábito de estudar todos os cartões de forma aleatória sobre diversos assuntos e deixar que o algoritmo do Anki decida o que você vai rever. Se você precisa estudar algo específico, você pode criar tags, que são essas etiquetas, para poder filtrar os seus cartões. Então ali você cria a sua tag. Por exemplo, neste caso, podemos criar uma tag, como é um cartão de italiano, posso colocar italiano básico ou italiano vegetais. Ou você está estudando biologia, pode colocar biologia primeiro semestre. No entanto, eu pessoalmente acho o sistema de etiquetas mais trabalhoso e pouco intuitivo. Com o sistema de baralhos e subbaralhos, nós podemos ter a mesma coisa, a mesma função, de forma muito mais intuitiva. Por exemplo, se eu quero estudar toda a química, todos os cartões que eu criei de química, basta eu clicar em química. E se eu quero estudar algo mais específico, basta eu clicar no subbaralho específico que eu criei. Por exemplo, átomos, moléculas e íons. Vamos aprender a como criar cartões. Quando baixamos o programa, o primeiro tipo de cartão que iremos ver é o cartão básico, que possui frente e verso. Por exemplo, aqui temos a palavra tomato em inglês e a tradução em italiano pomodoro. Para criar um cartão, nós clicamos em adicionar. Aqui nós temos a frente e o verso do cartão. Por exemplo, eu quero saber, como digo em inglês, de onde você é. Em inglês, where are you from? Aqui eu me certifico que está no baralho correto em inglês. Aqui estão os baralhos que eu criei anteriormente. Eu escolho o correspondente e depois eu clico em adicionar. E assim faço para todos os outros cartões. Para testar, eu venho aqui no baralho inglês. O Anki vai mostrar apenas 20 baralhos por dia, o que é muito baixo, um número muito baixo. Então, vocês clicam aqui nessa roda dentada, vem opções. Aqui eu já coloquei 500, mas originalmente vai estar 20, né? Então vocês colocam o número que vocês quiserem. Eu coloco 500 já para ficar bastante alto. E depois vocês vão ali e testam, né? Vamos ver? Aqui tem a pergunta de onde você é, eu penso, where are you from? E mostra a resposta. E aqui você avalia, certo? Vamos aprender a como criar bons cartões. Por exemplo, este é um bom cartão? Aqui nós temos a pergunta, a resposta e uma imagem. Não é um cartão tão ruim, mas tem como melhorar. Este cartão é bom? Aqui nós temos a pergunta, a resposta, uma imagem e um textão. Será que é bom? Sim, é um cartão melhor do que o anterior. Por quê? Vamos entender. Como criar cartões melhores para o Anki? Esta é a estrutura. Aqui nós temos uma pergunta curta, uma resposta curta, resposta longa, áudio, text to speech. O que seria uma pergunta curta? São poucas palavras sobre apenas uma informação. Aqui, qual é o número de Avogadro? Bastante simples e direta. Uma resposta curta é uma única palavra, termo, breve definição,
fácil de memorizar, para lembrar e responder em menos de 5 segundos. Então estabeleça esse critério. Se você consegue responder a sua pergunta rapidamente, então é um bom cartão. Aqui nós temos a resposta longa, que é o contexto de onde a resposta curta foi tirada. Pode ser um parágrafo, um texto, imagens, gráficos, listas, ou até mesmo a seção completa do seu livro-texto. Pode ser utilizada em múltiplos cartões, ou seja, eu posso desmembrar um parágrafo em vários cartões menores e, obviamente, eu utilizo o mesmo parágrafo para todos esses cartões para eu saber de onde eu tirei a resposta. Pode ser pulada nas revisões porque é um material para referência e não para memorização. Então, quando eu faço as revisões rapidamente, eu vou responder as perguntas em 5 segundos, não vou ficar vendo todos os meus contextos novamente, né? E, finalmente, o áudio ou text-to-speech. Escreva por extenso como você quer que o Anki leia. Porque, obviamente, o Anki não vai ler, por exemplo, símbolo de multiplicação, não vai ler vezes, não vai ler potência, não vai ler Kelvin. Então, você precisa escrever por extenso, né? Vezes 10 na 23, ok? E também o áudio é muito importante porque facilita demais na memorização. Você tendo estímulo audiovisual, é muito mais fácil você memorizar, inclusive ouvir os textões que você coloca como respostas longas. É muito mais cômodo para você ouvir depois. Vejamos um exemplo. Quais são as características do Mar Morto? É um cartão bem formulado? Será que sim? Será que não? Não. Por que não? Porque eu posso escrever um livro sobre as características do Mar Morto. É uma resposta muito ampla. Vamos ver aqui. Tem muitos detalhes nessa resposta. Eu não vou conseguir responder ou vai ser muito chato. Não vai ser um cartão efetivo. E essas perguntas são bem formuladas? Onde o Mar Morto é localizado? Qual é o ponto mais baixo na superfície da Terra? Qual é a altura média e qual é a altura média na qual o Mar Morto é localizado? Essas perguntas são bem formuladas? Sim, porque são diretas. Vocês podem ver que as respostas são bastante curtas. Eu consigo responder rapidamente para fazer as revisões. Então, eu posso ver muitos cartões em pouco tempo e aprender muita coisa. Então, essas perguntas são boas. E este cartão? Onde o Mar Morto é localizado? Na fronteira entre Israel e a Jordânia. E aqui nós temos um texto, um contexto e uma imagem. Então vocês sabem que esse cartão é bem formulado. Por quê? Pergunta curta, simples, específica sobre apenas uma informação. Resposta curta, poucas palavras, fácil de repetir e memorizar. E resposta longa, com texto, mais informações, detalhes, imagens, etc. Então mantenham isso em mente. E como eu falei para vocês, vocês podem utilizar a mesma resposta longa para vários cartões, como é o caso aqui. Nós temos uma pergunta diferente, uma resposta diferente, mas o mesmo contexto do cartão anterior. Simplesmente para eu saber de onde eu tirei essa resposta. Para você adicionar áudio nos seus cartões, você precisa criar um novo campo. Por exemplo, aqui, síntese vocal, que é onde você escreve por extenso o que você quer que o Anki leia. Então vamos aprender a como criar este novo campo. Você vem aqui em adicionar. Aqui no tipo você escolhe gerenciar. Escolhe o básico, adicionar. Ok. E você dá um nome para esse novo tipo de nota. Um tipo de cartão. Vamos colocar contexto e áudio, que são cartões com contexto e áudio. Aperta OK. Fecha. E aqui está contexto e áudio. Eu escolho. E depois eu vou em campos, que eu vou criar um campo novo para esse cartão contexto e áudio. Clico em adicionar. Vamos colocar síntese vocal. Ok. E fecho.
e já aparece aqui o meu campo síntese vocal. Para adicionarmos áudio aos nossos cartões, precisamos de um complemento. Para isso, vamos no menu Ferramentas, Complementos, Adicionar complementos. Aqui precisamos de um código. Para encontrar esse código, apertamos em Explorar extensões e somos direcionados à página Add-ons, que são os complementos. Nós temos vários tipos de complementos aqui que vocês podem explorar, mas o que nos interessa é o Awesome TTS. TTS significa Text to Speech, ou texto para fala ou a síntese vocal. Aqui nós temos uma descrição do que seria este complemento, como utilizar, as instruções, mas o que nos interessa agora é este código. Então copiamos o código e voltamos para o programa e colamos aqui. Apertamos em OK. Eu não vou apertar porque eu já tenho instalado o meu Awesome TTS. Depois, para adicionar áudio aos nossos cartões, nós vamos em Painel. E aqui no painel nós podemos ver todos os nossos baralhos e cartões que criamos e podemos fazer a pré-visualização. Aqui eu já estou no inglês, né? Então eu vou adicionar áudio no meu cartão de inglês. Eu clico aqui, Awesome TTS, adicionar áudio ao cartão selecionado. E aqui eu escolho uma voz para o inglês. Vamos ver se eu acho aqui. Eu já tinha visto a Kate, que é uma boa voz. Vamos testar. Where are you from? Where are you from? É uma voz boa. São várias vozes para vocês escolherem, ok? E aqui vocês escolhem os campos, né? Source Field e Destination Field. A fonte e o destino. A nossa fonte está no verso, neste caso, né? Se estiver o campo síntese vocal, vocês colocam a fonte como síntese vocal. Então aqui é o verso. Eu quero que o destino também seja o verso. Eu quero ouvir Where are you from? Quando eu ver o verso do cartão. Então eu coloco verso e verso neste caso e clico em gerar. Já foi gerado. Então eu posso vir aqui em pré-visualizar, se eu quiser. Vamos ver. Aqui de onde você é. Where are you from? Então, sempre que eu ver Where are you from? a resposta, sempre que eu ver a resposta, vai ter o áudio. Isso também é útil no português, quando vocês estudam ciências, matemática, ou seja, o que for. Como eu falei para vocês, o estímulo auditivo é muito importante para a memorização. Um outro complemento bastante útil é o Image Occlusion Enhanced, ou seja, oclusão de imagem, obstrução de imagem. Com o Image Occlusion nós podemos trabalhar com imagens e memorizar ou decorar as palavras dessas imagens, por exemplo, listas, gráficos, partes do corpo, etc. Então vamos ali em Ferramentas, Complementos, Adicionar complementos. Aqui nós precisamos do código, vamos em Explorar extensões. O mesmo processo para instalar o Awesome TTS para o áudio. E que nós procuramos Image Occlusion, que está aqui embaixo, Image Occlusion Enhanced. Quando criamos um cartão com a oclusão de imagem, vai aparecer dessa forma. Então aqui a frente e o verso. Na frente nós temos as palavras escondidas, que nós queremos memorizar, por exemplo, as partes do cérebro. E aqui no verso as palavras vão sendo reveladas aos poucos. Então nós descemos e copiamos o código. E voltamos para o programa e colamos esse código aqui. Apertamos em OK, eu não vou apertar, porque eu já tenho o meu complemento instalado. E depois, para adicionar um cartão com a oclusão de imagem, você precisa de uma imagem. Então vamos supor que você queira estudar o ciclo de Krebs, da biologia. Então você copia essa imagem ou faz uma captura de tela do seu livro, de onde você quiser, ou imagens que você tem no seu computador. Vamos aqui em Adicionar. E logo aqui em cima nós temos estes ícones.
ícone aqui é o ícone da Image Occlusion. Então você aperta aqui e já vai carregar a imagem da área de transferência. Ou vai pedir para você carregar uma imagem do seu computador. Então aqui nós temos a imagem carregada do ciclo de Krebs. Certifique-se de que este ícone está selecionado e você vai escondendo as palavras que você quer adivinhar. Esconda na sequência que você quer adivinhar. Então eu comecei por aqui, porque o ciclo de Krebs é uma sequência. Então eu vou escondendo as palavras. Aí depois que eu esconder todas as palavras que eu quero, eu tenho essas duas opções. Hide all, guess one, ou seja, esconder todos e adivinhar apenas um. Ou hide one, guess one, esconder apenas um e adivinhar um. Cada uma dessas palavras escondidas vai ser um cartão diferente. Então aqui serão vários cartões, ok? Outra coisa bastante interessante para se fazer é você selecionar, por exemplo, 2 cartões e agrupá-los. Você seleciona um, aperta Shift, mantém o Shift pressionado e seleciona o outro. Você pode fazer isso com vários cartões, se você quiser que eles sejam revelados ao mesmo tempo. Por exemplo, você quer aprender 2 palavras ao mesmo tempo, que são importantes ou que são relacionadas. Então, você seleciona e depois que você seleciona os cartões, você vem neste ícone, que é agrupar elementos ou o atalho G no teclado. Então você agrupa e pronto. Aqui eu já formei um cartão, ok? Nós temos aqui também no topo os campos, né, fields. Aqui tem o cabeçalho, o rodapé e as notas. Você pode adicionar informações aqui, vão aparecer em todos os cartões, né? Aqui você pode colocar o contexto, uma explicação, o que você quiser. E certifique-se de que está no deck correto. Por exemplo, aqui eu já coloquei biologia, ok? Então você escolhe o seu baralho. E depois, finalmente, escolhemos ou esconder todos ou esconder apenas um. No caso de uma sequência, é mais conveniente vocês apertarem neste botão, esconder apenas uma imagem, porque uma depende da outra. Então, você vendo as outras palavras, né, você vai conseguir adivinhar. Caso não sejam palavras que tenham uma conexão tão forte, que não sejam interdependentes, você pode esconder todas. Vamos apertar aqui, Hide One, Guess One. Então, pronto, eu criei 8 cartões. Eu posso fechar aqui. E aqui já está, no meu baralho de biologia, os meus cartões com o ciclo de Krebs, como vocês podem ver. Vamos ver como é que fica para estudar. Aqui já tem 8 novos cartões. Então eu clico aqui em biologia, estudar agora. E pronto, aqui já está a palavra escondida. Eu tento adivinhar e mostrar a resposta. Bom. Ali vamos ver. Aqui, lembre-se que eu escolhi para esconder apenas um. Se eu tivesse escolhido para esconder todos, não teria visto nenhuma dessas palavras agora. E aqui, pronto. Os cartões agrupados que eu coloquei para o final, né? Eu não coloquei na sequência, mas eu coloquei no final porque eu fiz por último, então apareceram aqui os 2 cartões, aliás, as 2 palavras no mesmo cartão. Um outro tipo de cartão bastante usado é a omissão de palavras, ou no inglês, close, que são cartões de completar a frase com a palavra correta. Aqui nós temos um exemplo. Basta vocês virem aqui em tipo e selecionar omissão de palavras. E depois seleciona o seu texto, seleciona a palavra que você quer adivinhar e aperta nesses 3 pontinhos. Então, cada uma dessas palavras em chaves é um cartão diferente. Cartão 1, cartão 2, cartão 3 e assim por diante. Neste caso específico, este é um bom cartão ou um cartão ruim? Bem, é um cartão ruim, porque aqui nós temos um textão e são várias palavras para serem testadas. Esse tipo de cartão vai quebrar o ritmo da revisão, então não é um cartão bom. No entanto, vocês podem fazer a mesma coisa com o sistema de cartão que eu já ensinei para vocês. Em vez de fazer uma pergunta, basta colocar uma frase para completar e a resposta atrás. Então, o close acaba se tornando um pouco redundante. Eu estou mostrando aqui para vocês para que vocês não cometam esse erro de usar o close para omitir palavras de um texto enorme.
Mas, se vocês preferirem usar o close, testem apenas frases curtas, ok? Na hora de fazer cartões, eu recomendo que vocês sigam estes princípios. O princípio da informação mínima, ou seja, perguntas e respostas curtas. Princípio da informação contextualizada, respostas longas. Princípio de Pareto. Aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. De acordo com esse princípio, se você conseguir absorver 20% do conhecimento, de repente pode conseguir deduzir o restante dos 80%. Então, esses 3 princípios estão intimamente ligados, né? Esses 20% se referem às perguntas e respostas curtas, e o 80% se refere a respostas longas. Então, lembre-se desses princípios. Vamos ver agora como aprender línguas com o Anki. Quanto mais palavras eu memorizar, melhor falarei a língua estrangeira. Verdadeiro ou falso? Bem, este é François Gouin, um linguista francês do século XIX. A história de François Gouin é muito contada nos livros de linguística aplicada ao ensino de línguas. Para aprender alemão, François Gouin foi para a França, aliás, foi para a Alemanha. Mas em vez de conversar com os alemães, ele se isolou no seu quarto. E o que ele fez para aprender alemão? Ele memorizou 30.000 palavras, memorizou as regras de um livro de gramática, fez muitos exercícios de tradução. E após terminar seu exaustivo trabalho, François Gouin foi para a academia para exibir seu conhecimento de alemão. E ao final desse experimento, qual foi o resultado? Vocês acham que ele teve sucesso em se comunicar com os alemães? Na verdade, não, foi um desastre. Ele até que aprendeu alguma coisa, mas todo esse conhecimento teórico que ele adquiriu não foi suficiente para que ele conseguisse se comunicar na língua estrangeira. E sem conseguir entender nada ou se comunicar, ele retornou frustrado à França e percebeu que, durante o mesmo tempo que ele passou estudando alemão, seu sobrinho pequeno aprendeu a falar francês fluente, ou seja, ele, um professor intelectual, linguista, não conseguiu falar alemão estudando sozinho, enquanto seu sobrinho pequeno, sem todos os poderes intelectuais do tio, conseguiu aprender a francês fluente. Foi aí que François Gouin teve uma iluminação e desenvolveu seu próprio método com uma abordagem mais natural, imitando alguns aspectos da aquisição da língua materna. Assim, François Gouin tornou-se um dos precursores da abordagem do ensino de línguas como uma ferramenta de comunicação e não apenas como um estudo com foco na quantidade de palavras e regras abstratas. Então, qual é a lição que tiramos disso? Você pode decorar 30.000 palavras, um livro inteiro de gramática, traduzir um livro, mas isso não é a mesma coisa que aprender a se comunicar. Os leigos, as pessoas que estão iniciando a aprendizagem de línguas, confundem muito essas duas coisas. Então, lembre-se disso. Decorar regras e palavras não é a mesma coisa que aprender a se comunicar. Será que o número de palavras importa? Quantas palavras vocês acham, por exemplo, que um dos maiores escritores da língua portuguesa, Machado de Assis, utilizava para escrever os seus livros? Vamos ver. Este trecho foi retirado de um site da Academia Brasileira de Letras dedicado a Machado de Assis. Certa vez, um mestre meu, Lourenço Filho, resolveu fazer o levantamento do vocabulário de Dom Casmurro e teve essa surpresa. Não passava de 2.000 palavras. Com essas 2.000 palavras, Machado de Assis conseguira dizer tudo, só não disse. E isto é uma coisa que ficou para a nossa imaginação. O que fez a Capitu? Então, olha só, Machado de Assis utilizou apenas 2.000 palavras diferentes e conseguiu escrever uma das maiores obras-primas da nossa literatura. Eu posso, por exemplo, ir nos baralhos compartilhados pela comunidade do Anki e estudar 2.000 palavras, 4.000 até 10.000 palavras, existem cartões compartilhados por lá. Se eu decorar essas 10.000 palavras da comunidade do Anki, dos cartões prontos,
Será que vou me tornar um Machado de Assis? É claro que não. Então não tenho essa expectativa, né, de que vocês vão ter um grande avanço na habilidade de comunicação aprendendo palavras isoladas, ok? Então o número de palavras importa. Nós temos a resposta aqui. Talvez importe alguma coisa, porém o mais importante é aquilo que você consegue fazer com essas palavras. Então, dê o peso certo na sua aprendizagem. Então vamos ver essas dicas. Não decore palavras isoladas, mas sempre dentro de um contexto. Inclua exemplos de uso. Extraia as palavras e frases do seu curso, livros, filmes, diálogos, notícias. Inclua imagens e áudio. Vamos ver aqui alguns exemplos. Este cartão, nós temos na frente a palavra em inglês our e no verso a tradução nosso. Será que este cartão é bom ou ruim? Bem, como vocês sabem, é um cartão ruim porque é uma palavra isolada, eu não coloquei outras variações da tradução, então é muito ruim esse cartão. Não estudem, jamais estudem com um cartão assim. E este cartão aqui, nós temos a tradução e o exemplo. Our books are interesting. Será que este cartão é bom? É um cartão bom, pelo menos é um cartão melhor do que o anterior. Nós temos um exemplo, o que tem uma grande diferença. E neste caso, nossos livros são interessantes. Our books are interesting. Será que este cartão é melhor que o anterior ou é pior? É um cartão melhor. Por quê? Porque eu estou testando uma frase completa. Não estou testando apenas uma palavra. Então, neste caso, eu já estou praticando estruturas gramaticais. Eu já estou colocando a palavra inserida em um contexto. Palavras isoladas são abstração. Elas não existem no mundo real, elas existem no dicionário, na nossa mente. Mas no mundo real, todas as palavras que utilizamos estão sempre inseridas dentro de um contexto. Até mesmo a palavra pare, numa placa no meio da rua, você pode dizer uma palavra isolada. Na verdade, não. Essa palavra está inserida num contexto da rua, do trânsito. E este cartão tem como melhorar ainda? Sim, se você colocar uma imagem, o cartão fica melhor ainda. Então, se vocês tiverem paciência para colocar imagens nos cartões de vocês, isso pode ajudar na memorização. É melhor testar palavras isoladas ou frases completas? Palavras isoladas seguem o princípio da informação mínima do qual nós já tratamos. Então, será que é bom? Na verdade, não é tão bom assim, porque, de acordo com a linguística aplicada ao ensino de línguas, palavras nunca devem ser dissociadas de um contexto e sempre devem ser ensinadas e testadas em contexto. Testar frases completas é também uma forma de praticar estruturas gramaticais. Com frases completas, você estará se preparando melhor para entender a palavra em outros contextos. Porque estudar 10.000 palavras isoladas não vai garantir que você vai conseguir entender essas 10.000 palavras num contexto, numa fala, num diálogo, etc. Então, a melhor forma é estudar em contexto. Qual é a sequência ideal para estudar línguas? Se seu objetivo é traduzir livros, talvez decorar palavras, estudar gramática e fazer exercícios de tradução seja uma boa estratégia. Mas, se o seu objetivo é entender a língua e se comunicar, o caminho é outro. Nesse caso, por onde devemos começar? Pela prática. Contexto, situações reais, histórias, diálogos, notícias, filmes, cultura e bons cursos. Eu recomendo os cursos de Idiomas Globo e o Assimil, que estão disponíveis em várias línguas. Também recomendo que vocês vejam filmes, leiam livros, vejam as notícias, televisão, escutem a língua e pratiquem com pessoas reais. E qual seria o próximo passo? A teoria. Análise, frases, gramática, listas e exercícios. E após essa prática teórica, qual o próximo passo? O passo final. São as palavras e o Anki. Então percebam que o Anki neste esquema não é o ponto de partida, mas é a última coisa que vocês vão utilizar. O Anki vai servir para consolidar o conhecimento que você adquiriu nessas outras etapas. O Anki não é uma boa ferramenta se você utiliza logo de cara,
sem passar pelas etapas anteriores. E percebam que neste esquema tudo está interligado, você pode fazer tudo isso na mesma hora. Por exemplo, você inicia uma lição com os cursos de Idiomas Globo, ouve os diálogos várias vezes, repete em voz alta, pratica as frases, faz as leituras, estuda a gramática, resolve os exercícios do livro e, finalmente, pratica as palavras e frases com o Anki. Vamos ver um exemplo de como poderíamos proceder. O AC1000 é um curso bastante interessante para o Anki porque ele traz diálogos bilíngues. Então aqui nós temos um texto em alemão com a respectiva tradução em inglês. Também é possível encontrar o curso em português para estudantes brasileiros. Então aqui nós temos a frase em alemão, que nós podemos copiar aqui, e a frase em inglês. Verstehen Sie das? Do you understand that? Outra coisa bastante interessante é utilizar o cartão invertido. Neste caso, você vai ser testado nas duas direções, ou seja, você vai traduzir a frase do alemão para o inglês e do inglês para o alemão, que são processos mentais diferentes. Vamos revisar. Essas práticas são boas ou ruins? Utilizar o Anki como ponto de partida e foco em si, sabemos que isso não é muito bom. Utilizar o Anki para praticar frases e palavras que você aprendeu com bons cursos e materiais autênticos. Sim, uma boa prática. Focalizar na quantidade de palavras. Nós já vimos que isso não é nada bom. Focalizar no desenvolvimento das habilidades linguísticas. A quantidade de palavras é resultado do seu trabalho. Isso é muito bom. Então, vocês podem focalizar na quantidade de palavras desde que você focalize mais ainda no desenvolvimento das suas habilidades, ok? Dicas para matemática. O Anki dispõe de algumas ferramentas para digitar equações matemáticas, como o LaTeX. Apertando aqui nessas 3 barras, nós vemos as ferramentas. Porém, pode ser um pouco complicado. Utilizar o LaTeX exige alguns códigos e às vezes tem que fazer um curso para você aprender a mexer. Porém, as pessoas que utilizam recomendam, e principalmente de quem é da área de exatas e tem que digitar trabalhos científicos, saber utilizar o LaTeX é bastante recomendado. Uma alternativa fácil é este site, codecogs.com. Aqui nós temos vários símbolos matemáticos, nós apertamos esses símbolos, aparece esse código LaTeX, e aqui está a nossa equação. Então vocês podem fazer um print dessa equação e transferir para o Anki. Outra alternativa ainda mais fácil é simplesmente escrever à mão e fotografar para o celular. Aqui nós temos um exemplo que eu fiz à mão. E no celular, no aplicativo do celular, nós temos aquele clipe, você aperta no clique e aparece ali adicionar imagem e já vem a câmera para você fotografar as suas anotações. Então você coloca direto para dentro do cartão como está aqui, vai sincronizar com o seu computador se você estiver conectado. E qual é a estrutura desse cartão de matemática que eu recomendo para vocês? Aqui nós temos a pergunta, nós temos a fórmula a ser memorizada, uma ilustração, a demonstração da fórmula e o áudio para facilitar a memorização. Então nós temos a síntese vocal. Utilizem a síntese vocal porque vai fazer uma grande diferença na hora de vocês repetirem o cartão várias vezes e memorizar. E finalmente vamos para as nossas dicas revolucionárias. Ou nem tanto. Essa dica é mais pessoal. Não faça anotações em cadernos. Transforme o Anki em seu caderno. Como assim? Bem, aqui nós temos cada baralho e você pode encarar cada um destes como um caderno. Aqui eu tenho meu caderno de biologia, espanhol, física, etc. Mas como eu posso fazer isso? Basta seguir a estrutura que eu já mostrei para vocês. Aqui na resposta longa você pode fazer qualquer tipo de anotação que você quiser. Então na prática, tudo que você coloca nos seus cadernos tradicionais, você pode colocar aqui. Porém, eu recomendo isso apenas para estudos individuais, quando você está em casa estudando sozinho.
Em sala de aula, é muito mais complicado você substituir o Anki, substituir seus cadernos pelo Anki, né? Ankifique seu livro-texto. Você pode encarar também cada baralho como um livro. Por exemplo, aqui nós temos um livro-texto X e cada subbaralho é um capítulo. Então você pode fazer isso com os seus livros. Basta tirar um print de cada seção e fazer um cartão para cada seção do seu livro. Então aqui nós temos uma pergunta curta, uma resposta curta, informação principal, a da seção do capítulo. E aqui a parte principal, que é a captura da imagem da seção completa ou parágrafo. Esta parte você pode utilizar para vários cartões. Por exemplo, você pode desmembrar as informações que estão aqui e fazer vários cartões. Uma parte bastante importante também é a síntese vocal. Principalmente se você tem o seu livro em forma digital, em formato digital, em PDF, que você possa copiar o texto e colocar aqui vai ser muito mais cômodo se você quiser ouvir depois, outra vez, esse texto. Em que momento devo fazer cartões? Essa é uma dúvida bastante comum em usuários do Anki. Será que eu tenho que fazer meus cartões depois que eu estudo todo um capítulo? Ou eu faço novos cartões após terminar uma pequena seção do livro-texto? O que vocês acham? Bem, o melhor é fazer novos cartões após terminar uma pequena seção do livro-texto. Por quê? Porque, como sabemos, apenas uma hora após estudarmos o conteúdo, já esquecemos cerca de mais da metade do conteúdo. Então, se você deixar para fazer os seus cartões horas depois ou dias depois, na prática vai ter que estudar muita coisa, tudo de novo para fazer os cartões. Então, estude um pouquinho e já faça os cartões. Pode ser um pouco mais trabalhoso, mas na verdade você vai estar poupando tempo. Use técnicas mnemônicas. Acrônimos, palavras ou frases engraçadas, macetes. Lembra da equação da reta? Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, ioiô, mi, xoxô. Então, pesquisem sobre essas frases engraçadas, tem muitas disponíveis na internet, e coloquem nos seus cartões, que vai fazer bastante diferença. Faça um cartão resumão ao final de cada subbaralho. Vamos imaginar que você terminou de fazer a sua revisão com o Anki. As informações estão frescas na sua memória, então o que você pode fazer é colher todas as palavras-chave, principais conceitos e definições no capítulo estudado e fazer um cartão resumão também com áudio. Assim você pode ouvir em poucos segundos uma síntese do capítulo. Então vamos para o nosso resumão. O que vimos nesta aula? Repetição espaçada, curva do esquecimento, o Anki está disponível para o computador, web, celular, crie seus próprios baralhos, a estrutura dos cartões, pergunta curta, resposta longa e síntese vocal ou TTS, image occlusion ou oclusão de imagem. Não utilize a omissão de palavras para parágrafos. Siga os princípios informação mínima, contexto e Pareto. Ou seja, se você conseguir absorver 20% do conteúdo, você pode deduzir os outros 80%. Para línguas, não decore palavras isoladas, mas sempre em contexto. Para matemática, utilize a estrutura pergunta, fórmula, ilustração, demonstração e áudio, como nós temos aqui neste exemplo. Utilize o Anki como seu caderno, pelo menos em algumas situações é interessante. Ankifique o seu livro-texto em situações em que você precisa estudar todo o livro, para provas ou concursos. Faça novos cartões após pequena sessão de estudos. Não deixe para fazer horas depois ou dias depois. Utilize técnicas mnemônicas nos seus cartões. E faça um cartão resumão. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Espero que possa mudar a forma como vocês estudam. E, por favor, curtam e compartilhem, porque esse vídeo foi bastante trabalhoso, ok?
Então, obrigado por chegarem até aqui e qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Tchau!